Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje a gente vai tratar um pouco do conteúdo de relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Então, hoje a gente vai começar de uma forma bem básica mesmo e a gente vai tratar especificamente da relação seno, tá? Existem as outras, né, cosseno e tangente, como vocês já devem conhecer, mas hoje neste vídeo de videoaula inicial a gente vai tratar da relação seno, tá? Então espero que vocês aproveitem toda a aula. Vamos dar início. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. O estudo das relações trigonométricas foi fundamental para a disseminação da matemática. As inovações que surgiram através das relações trigonométricas e suas aplicações são inúmeras e em muitas áreas do conhecimento. As relações trigonométricas são estudadas com base em um triângulo retângulo, aquele que possui um ângulo de 90 graus. Vale lembrar que razão ou relação trigonométrica é o estudo dos ângulos de um triângulo retângulo. Então, pessoal, a gente vai continuar trabalhando, com o elemento que já é bem conhecido por vocês, que é o triângulo retângulo. A gente já trabalhou as relações métricas, foi até nas aulas passadas. A gente trabalhou esse conteúdo e aqui a gente vai dar continuidade ao trabalho com ele, só que agora tratando de relações ou razões trigonométricas, tá? Então, não custa nada a gente relembrar um pouco, dessa forma geométrica e dos seus elementos principais. Então, temos aqui um triângulo retângulo com seus elementos, Temos aí a hipotenusa, que é essa daqui, nada mais é do que o lado oposto ao ângulo reto. Se você reparar, o ângulo reto está aqui e a hipotenusa é oposta. E é sempre o maior lado do nosso triângulo, tá? E temos também os outros dois elementos, que são os catetos, Esses outros dois lados aí. E eles são lados perpendiculares entre si, ou seja, eles, quem formam o ângulo reto aí de 90 graus. E temos também outros dois ângulos, no caso aí representados por alfa e beta, e esses dois ângulos eles são complementares, ou seja, a soma deles dá igual a 90 graus, e é importante a gente saber disso, tá? Então vamos dar continuidade. Descobrindo o seno de um ângulo. O seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Assim, a relação seno depende do ângulo considerado. Então, pessoal, para a gente trabalhar com o seno, com essa relação, essa a gente sempre relaciona, uma razão entre o cateto oposto ao ângulo que a gente está considerando e a hipotenusa. Então, em um triângulo, a gente pode ter três ângulos, não é isso? E a relação vai depender do ângulo que a gente considera. Por exemplo, considere esse exemplo aí, esse triângulo retângulo, E a gente vai levar em consideração, fazer a relação com relação ao ângulo alfa, que é esse daqui, tá? Então, a gente sabe que o seno é a razão entre cateto oposto e a hipotenusa. Então, se a gente está levando em consideração esse ângulo alfa, a gente vai, tá aqui a fórmula, cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto a alfa? Se a gente reparar bem, o cateto oposto é esse daqui, bem aqui, que é esse Czinho, representado também pelo segmento AB. Então, e a hipotenusa continua sendo a mesma, que é representada por A, essa daqui. Então, basta a gente substituir na nossa fórmula. A gente coloca seno de alfa vai ser igual cateto oposto a alfa é o segmento AB, como eu falei, esse daqui, sobre a hipotenusa, que é representada pelo segmento BC, esse lado aqui maiorzão. Então, basta a gente substituir, Seno de alfa vai ser igual a C, que é esse cateto, sobre BC, que é representado por A, tá, pessoal? Então, o seno relacionado ao ângulo alfa vai ser C sobre A, tá? E se a gente considerasse agora o seno de beta, que quisesse descobrir o seno de beta, como era que a gente ia fazer? A gente ia considerar agora o cateto oposto a beta. Quem é o oposto a beta? O beta está bem aqui, e oposto a ele vai ser esse cateto aqui, o cateto AC, não é isso? Então, AC sobre a hipotenusa, e continua sendo a mesma, que é designada pelo segmento BC, tá? E da mesma forma a gente só substitui. Seno de beta vai ser igual a B, porque esse segmento aqui, está representado por B,
sobre a hipotenusa BC, que é representada por A. Então, o seno de beta é igual a B sobre A. Tá, pessoal? E a gente também, pessoal, estuda uma parte que é muito importante com relação ao seno, que é o seno dos ângulos notáveis, tá? Que são, né, esses ângulos? Existem alguns ângulos que chamamos de ângulos notáveis, onde o valor do seno é facilmente calculável. São eles 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses ângulos aí, eles são chamados de notáveis porque eles são trabalhados com mais frequência. Tá? Se vocês repararem bem, sempre nos exercícios que forem submetidos para vocês sempre vão estar trabalhando com esses ângulos aí. Dificilmente vai aparecer outro. Sempre, a maioria das vezes serão esses, 30, 45 e 60. Por isso que eles são chamados notáveis, porque eles surgem com bastante frequência nos exercícios, nas atividades aí, tá? Então, a gente vai ver agora algumas deduções, né, de como ocorre o seno desses ângulos. Considere um triângulo equilátero de lado x. Esse triângulo aqui, ó, ele é equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. E cada lado dele mede x, tá? Se ele é equilátero e cada lado mede x, esse grandão aqui também mede x. Só que perceba que a gente tem uma linha tracejada aqui, que está tipo dividindo ele em dois, né? Em dois triângulos retângulos. Então, a gente vai ter que cada metadezinha dessa vai corresponder a x sobre 2, já que ele todo é x, então metade é x sobre 2. Então, aqui é x sobre 2 e aqui também é x sobre 2, tá? Então, a gente vai considerar agora esses ângulos, né? Para fazer as relações, vamos considerar primeiro o ângulo de 30 graus, tá? Tendo em mente, né, a relação, a fórmula de calcular o seno de um ângulo, que é o cateto oposto àquele ângulo sobre a hipotenusa. Então, vamos fazer com o seno de 30 inicialmente. Então, o ângulo está bem aqui, ó, de 30. Quem é o cateto oposto a ele? É exatamente esse daqui, ó. Esse pedacinho aqui que corresponde a x sobre 2. Então, a gente coloca x sobre 2 sobre a hipotenusa. A hipotenusa do nosso triângulo aqui é x. Então, sobre x, tá? Aqui a gente tem uma divisão, né, de frações. Então, como é que a gente faz? A gente sempre considera, repete, né, a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Como é isso, né? É como se aqui embaixo desse x, ó, fosse 1 também, tivesse um 1 embaixo dele, então teríamos x sobre 1. É um 1 que fica sempre subentendido. Então, a gente repete a primeira parte, o nosso primeiro termo aí, ó, x sobre 2, vezes, se a gente tem x sobre 1, né, que o 1 está subentendido, o inverso dele vai ser 1 sobre x. Então, 1 sobre x. Então, temos a multiplicação aí. Então, a gente multiplica isso aí normalmente, a gente vai ter x sobre 2x. Esse x aí a gente pode eliminar. Em cima é como se tivesse restado só 1. Então, teremos que isso tudo será igual a 1 meio. Tá, pessoal? Exatamente seria o nosso seno de 30. Agora, vamos ver o seno de 60, tá? Esse ângulo aqui. Ó, o seno de 60 vai ser igual. Quem é o cateto oposto a ele? É exatamente esse aqui, ó, representado por h, que é a nossa altura. Então, teremos h sobre x, né, que é a nossa hipotenusa. Continua sendo a mesma x. E aqui a gente tem que considerar o quê? Né? Para não ficar somente assim, h sobre x. A gente tem que saber que a gente está trabalhando com um triângulo equilátero, né? Já foi falado. E a gente tem que saber como é dada a altura de um triângulo equilátero. Então, é importante fazer essa observação. A altura de um triângulo equilátero é dada por h igual a x raiz de 3 sobre 2. Tá? É sempre essa formulazinha aqui. Então, se a gente sabe dessa informação, sabe que h é igual a x raiz de 3 sobre 2, aqui a gente só substitui. Então, seno de 60 vai ser igual a x raiz de 3 sobre 2 sobre a hipotenusa x, tá? E semelhante ao que a gente fez anteriormente, a gente vai fazer aqui também. A gente tem uma divisão de frações, então a gente vai repetir o primeiro termo, x raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso do segundo, que também vai ser 1 sobre x. Aí aqui também a gente faz a multiplicaçãozinha normal, elimina quem dá para eliminar. Se a gente reparar bem aqui, a gente já pode eliminar alguns termos, ó, por exemplo, esse x com esse x aqui, que a gente pode cortar, e aí a gente vai ficar somente com raiz de 3 sobre 2, tá, pessoal? Então, esse é o valor do seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Vamos dar continuidade agora ao seno do ângulo de 45.
Para o seno de 45 graus, pessoal, a gente considera a seguinte informação. A gente considera um quadrado, né? E aí, um quadrado de lado x, tá? E aí, a gente vai considerar a diagonal desse quadrado, que é bem aqui. Se a gente traçar essa diagonal, a gente vai ter dois triângulos retângulos, né? E aí, a gente tem que saber o valor dessa diagonal, a gente tem que saber como se dá o valor da diagonal de um quadrado. Por isso que é importante fazer também essa outra observação aqui, ó. A diagonal de um quadrado pode ser dada pelo produto entre a medida do lado e raiz de 2, ou seja, se a medida do nosso lado aqui é x, então a diagonal vai ser x vezes raiz de 2, porque a diagonal sempre é assim, é a medida do lado, pode ser qual for essa medida, vezes raiz de 2. Então, se a medida é x, a diagonal aqui vai ser x raiz de 2, tá? Aí agora sim a gente pode prosseguir com os nossos cálculos. Então, a gente coloca seno de 45 igual... O ângulo está aqui, né? 45. Quem é o cateto oposto a ele? É x, né? Então, a gente coloca x sobre a hipotenusa, que é exatamente a nossa diagonal, x raiz de 2. Tá? Então, ficamos com x sobre x raiz de 2. E aqui a gente pode eliminar, né? Esses dois x aqui, ó, também. E aí, a gente fica só com 1 aqui em cima. Então, ficamos com 1 sobre raiz de 2. Aí aqui a gente chegou no ponto que a gente tem no nosso denominador um número com raiz, tá? E isso nunca pode acontecer. Então, para a gente eliminar essa raiz daí, a gente faz um processo chamado de racionalização, que consiste em multiplicar, né, a fração, o numerador e o denominador pelaquela raiz que a gente está trabalhando. No caso aqui, raiz de 2. Então, a gente multiplica, ó. Raiz de 2 sobre raiz de 2, né? 1 vai ser igual a 1 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui. Então, a gente multiplica isso aí normal. 1 vezes raiz de 2 vai continuar sendo raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, né? E a gente sabe qual é a raiz de 4? É 2. Então, ficamos com raiz de 2 sobre 2, tá? Esse é o nosso seno de 45 graus. Então, com esses ângulos, né, esses três ângulos notáveis aí, a gente pode até organizar uma tabelazinha para a gente sempre ter em mente, né, os valores desses ângulos, do seno desses ângulos e saber trabalhar mais facilmente com eles. Então, aqui a gente tem um ângulo que eu representei por alfa, né? Aí tem o de 30 e abaixo temos o seno desse ângulo. No caso, o seno de 30 aqui vai ser 1/2. De 45, raiz de 2 sobre 2, e de 60, raiz de 3 sobre 2. Que todos esses foram feitos aqui, né? Então, eu trouxe um exemplo também para a gente trabalhar agora com esses ângulos que a gente viu, com o cálculo, né, do seno desses ângulos. Temos o seguinte exemplo. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 e seus catetos medem 6 e 8. O seno de alfa mede, então tá aqui o nosso triângulo retângulo, e a gente quer saber o valor do seno de alfa, tá? Não é o trabalho com nenhum ângulo notável, tá, pessoal? É só mesmo pra gente saber um exemplinho básico, só pra gente aplicar melhor essas ideias do seno, tá? A ideia da relação do seno. Então, a gente faz o seguinte, ó. Seno de alfa, que é o ângulo que a gente quer, vai ser igual ao cateto oposto a ele. Quem é? Se a gente reparar, o ângulo está aqui e quem está oposto a ele é o 6. Então, teremos 6 sobre a hipotenusa, que é, ó, 10, né? Então, 6 sobre 10. Isso daqui a gente poderia simplificar, né? Poderíamos simplificar por 2, mas a gente pode só dividir logo, né? Vai dar um valor decimal. Então, 6 dividido para 10 vai dar exatamente 0,6, tá? Então, esse é o valor do nosso seno. Bem simples essa questão aí, só mesmo para descobrir o valor do seno do ângulo, tá? De alfa. Então, acho que vocês não acharam dificuldade. Então, a gente vai ver mais um outro agora, só para fixar melhor. Então, outro exemplo, ele diz o seguinte. Calcule a medida de x no seguinte triângulo, sabendo que seno de 40 é igual a 0,64. Então, aqui a gente tem um ângulo que nem é um ângulo notável, é um ângulo qualquer aí, no caso 40, né? E a questão já nos deu o valor desse seno. E ele pede para a gente calcular aqui a medida de x, no caso, a medida de um dos catetos, tá? Então, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. A gente vai colocar, tendo em mente, né, sempre a fórmula do seno aí, a gente coloca o seno do nosso ângulo, que a gente está trabalhando, que no caso é 40. Então, o seno de 40 vai ser igual. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 40 aqui? É x, né? Exatamente o valor que a gente está procurando. E a hipotenusa é 6.
Então, teremos x sobre 6, tá? A gente sabe o valor do seno de 40? Sabe, né? Porque a questão já deu. Então, a gente substitui. No lugar de seno de 40, a gente coloca 0,64. E repete o restante, igual a x sobre 6. Aqui, a gente faz uma multiplicação, tá? De meio pelos extremos. A gente tem a igualdade, então a gente multiplica, né? Cruzado aí. Então, fazendo isso normalmente, a gente fica com x igual 0,64 vezes 6 vai dar exatamente 3,84, tá, pessoal? E esse é o valor do nosso cateto, que x que a gente estava procurando. Então, eu trouxe esse outro exemplo só para vocês evidenciarem que nem sempre, às vezes, né, a questão já vai trazer o seno daquele ângulo, já vai trazer o valor e vai estar pedindo para a gente descobrir um outro valor de um dos catetos, por exemplo. Nem sempre a questão vai estar pedindo para você descobrir o seno daquele ângulo, tá? Às vezes vai ser pedindo um cateto ou alguma coisa assim, tá? Então, não é tão complicado, é só a gente entender direitinho, né, como se dá essa relação, observar bem sempre o problema, né, o que diz o enunciado, se tiver alguma ilustração, observar bem também, que a gente consegue desenvolver sem muita complicação, tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Eu espero que todos vocês tenham conseguido compreender, né? Hoje foi bem rápido, não foi nada extenso, porque realmente era simples. Então, eu espero que tenha servido de ajuda, tenha sido útil, que vocês deem uma olhada na lista que vai ser disponibilizada, que tentem fazer, tá? Também não tá complicada. E até a nossa próxima aula. No caso, vai ser a videoconferência, tá? Que a gente vai trabalhar exatamente as questões que serão disponibilizadas. Obrigada pela atenção e até a próxima.